Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição de número 11, que tem como título Apostasia e Intercessão. Queria também, antes de começar o estudo da lição da Escola Sabatina, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque assim você está compartilhando a palavra de Deus, você está pregando, é uma forma de você pregar o evangelho para as pessoas. Só basta compartilhar o vídeo e você já está espalhando a palavra de Deus. Eu também queria agradecer a todos vocês que nos assistem, vocês que estão conosco durante essas 11 lições e também você que chegou agora aqui no canal. Queria agradecer vocês porque vocês estão aí e o fato de vocês estar aí é uma alegria para nós que estamos aqui gravando esse vídeo para vocês. Escreva aqui o seu nome e a cidade de onde você está assistindo, porque a gente fica feliz em saber a dimensão de onde a gente consegue chegar. Mas antes de mais nada, vamos já iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina. Queria convidar você para uma oração e depois nós já iniciamos o estudo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui aprendendo sobre as suas palavras, porque mais uma vez vamos estudar as suas palavras, nos traga um conhecimento, nos abra nossa mente para que nós possamos entender, esteja conosco durante esse estudo, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus para sempre. Amém. Já estamos na lição de número 11. Tantas coisas já aconteceram desde a lição número 1 até a lição número 11. Já vimos que o povo era escravo no Egito. Deus mandou Moisés lá para libertar o povo. O faraó não queria libertar o povo, que estava irredutível. Deus mandou as pragas e até que enfim o povo foi liberto. O povo sai do Egito. O faraó se arrepende, manda o exército atrás do povo. Deus abre o Mar Vermelho. Eles atravessam o Mar Vermelho. Depois eles têm sede, a água era amarga, e daí Deus faz a água ficar boa para consumo. Eles bebem a água, matam a sede, têm vontade de comer carne, Deus manda cordoniza, eles comem. Depois Deus manda o maná. Depois Deus acompanhava eles durante o dia com uma nuvem, durante a noite com uma coluna de fogo. Era tantas coisas acontecendo, tantos milagres, a presença de Deus. O que a gente pensa depois de ver tudo isso? Eles vendo tudo isso. Ah, esse povo se apaixonou por Deus, né? Falou, esse é meu Deus. Começou a adorar a Deus, começou a fazer tudo certinho. Agora, verdadeiramente, eles eram o povo de Deus. Se preparando para entrar na Terra Prometida. Essa era para ser a história, mas infelizmente não foi dessa maneira que aconteceu. Infelizmente, o povo se bastou uma coisa acontecer, um detalhezinho, e o povo perde o foco, desvia totalmente dos caminhos de Deus. Parece mentira, mas é verdade. Moisés precisou se afastar durante 40 dias e 40 noites. E agora o povo estava o quê? Desesperado. O povo não sabia mais o que fazer. E agora? O que aconteceu com Moisés? E agora? Moisés sumiu. Moisés vai voltar? Moisés não vai voltar? O povo começou a ficar desesperado. Era apenas 40 dias e 40 noites. Mas o povo já estava desesperado. Eles precisavam da presença de Moisés. Quando Moisés saiu, quando Moisés foi estar na presença de Deus, se ausentou durante 40 dias, ele deixou quem? Cuidando do povo. Quem virou o líder do povo? Arão. Arão, irmão de Moisés. Aquele que estava também com Moisés desde o início, lá no Egito. Vocês lembram? Quando Moisés ia ter com Faraó, Arão ia junto com Moisés. E algumas vezes Arão falava em nome de Moisés. Moisés, em alguns momentos, estava ali representando Deus e Arão estava representando o profeta. Arão estava com Moisés o tempo inteiro. Ou seja, Arão, irmão de Moisés, assim como Moisés era um grande líder, agora era hora de Arão também mostrar a sua liderança, enquanto Moisés não estava ali presente no meio do povo. Era hora de Arão falar assim: deixa comigo, Moisés, pode ir tranquilo, eu vou coordenar tudo, vai ficar tudo certinho. Quando você voltar, a casa vai estar arrumada, vai estar maravilhosamente bem, o povo vai estar tudo organizado, fica frio, pode ir tranquilo. Esse é o sentimento que nós pensamos, que nós achamos que aconteceu, mas não foi bem assim que aconteceu. O povo começou a ficar desesperado, o povo não sabia o que fazer, o povo começou a ficar com medo. Então, o que aconteceu com eles? Eles começaram a se lembrar das suas raízes anteriores, que eles adoravam, eles precisavam de uma adoração.
Então eles queriam adorar alguma coisa. Então eles foram lá e quiseram fazer um bezerro de ouro. Eles quiseram fazer um ídolo para que eles pudessem adorar, porque agora eles estavam preocupados, porque Moisés não voltava, não sabia o que fazer. Arão tinha oportunidade neste momento de mostrar a sua liderança, de mostrar como ele poderia agir naquela situação e falar: não, de jeito nenhum, ninguém vai fazer bezerro de ouro. Moisés saiu, Moisés vai voltar, mas enquanto Moisés não está aqui, quem está? Eu. Eu estou liderando vocês, eu sou o líder, e isso não vai acontecer. Esse era o papel de Arão. Arão devia ter feito isso. Arão devia ter mostrado que ele era um verdadeiro líder. Mas em vez de Arão fazer isso, Moisés temeu. Arão, aliás, temeu o povo. É claro, né? A gente também agora não pode crucificar Arão, que falar assim: ah, ele temeu, ele ficou com medo. Realmente ele ficou com medo, ele temeu pela própria vida, porque o povo, naquele momento de desespero, eles agiram também de uma forma que colocaram medo em Arão. Tipo assim: se você não fizer o que nós estamos mandando, nós vamos te matar. Nós vamos acabar com você. E Arão, se ele tivesse um pulso firme, o que ele teria feito? Não, meu amigo, aqui não vai acontecer isso. Vocês podem até me matar, mas que eu não vou deixar vocês fazer isso, eu não vou fazer, não vou deixar. Se ele fosse um líder de verdade como Moisés, ele teria colocado ordem na casa. Ele teria falado: não vai acontecer, mas ele temeu pela própria vida. Ele pensou: eu vou morrer aqui com esse povo, então eu vou fazer a vontade deles. Arão não só cedeu, não só fez a vontade deles, mas aqui no dia de domingo, Arão ainda diz o quê? Arão ainda saiu para ajudar a coletar coisas para poder fazer o bezerro de ouro. Além de ter cedido, além de não ter agido como um verdadeiro líder, ele foi um líder fracassado, que diz aqui na parte do domingo, liderança fracassada, ele ainda saiu coletando coisas para fazer o bezerro de ouro. Aqui na lição de domingo diz assim, ó: Arão não esteve à altura da situação. Ele falhou em aproveitar o momento e em fazer o que era certo. Em vez de confiar no Senhor, cedeu à pressão do povo. O povo exigiu o inimaginável: levante-se e faça para nós deuses que vão diante de nós. E ele concordou. O povo voluntariamente deu ouro para fazer o ídolo, e Arão não apenas não impediu, mas também convidou pessoas para doar. Em uma ocasião crítica como essa, exigiu um homem de firmeza, decisão, coragem e flexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Ou seja, Arão falhou, Arão temeu, Arão fracassou e Arão cedeu e o povo aproveitou e fez ali para eles imagem de escultura. E fez um ídolo para que eles pudessem adorar. Então naquela parte de segunda-feira que diz idolatria e o mal. Aqui na parte de segunda-feira eu já queria começar lendo para vocês Êxodo 32, 6, que diz assim, ó: no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, ou seja, já fizeram o bezerro de ouro e agora eles vieram de madrugada para oferecer holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se para beber, comer e levantou-se para se divertir. Quando se fala que se levantou para se divertir, é que a Bíblia está trazendo umas palavras não tão pesadas, mas sim, esse divertir-se deles era fazer orgias sexuais, eles fazer coisas terríveis ali. Então, esse povo, além de estar agora adorando um ídolo, um ser que não tinha vida, né? Diz aqui na lição, ó: tal violação não poderia ficar impune, pois rompia abertamente o relacionamento entre os israelitas e o Senhor vivo. Em vez de adorar o Criador, que é Deus, eles adoraram a própria criação, que não podia ver, ouvir, cheirar, falar, proteger, amar ou liderar. Eles estavam adorando uma coisa ali, uma estátua de ouro, mas o que significava aquilo? O que aquela estátua podia fazer por eles? Nada, nada. Como diz aqui na lição
Não podia ver, ouvir, cheirar, falar, proteger, amar, liderar. Não podia fazer nada. Quem poderia fazer uma coisa por eles? Era Deus. Eles estavam vendo Deus, eles estavam vendo o milagre, eles estavam vendo as coisas acontecer. Agora eles estavam adorando uma estátua, um bezerro de ouro, que não podia fazer nada. Eles falavam assim: estou com sede, transforma essa água amarga em água boa. Não. Eu quero comida, manda pra gente, cordoniza, abre esse mar vermelho. Não, aquele selo, aquela adoração, não ia fazer isso. Eles estavam adorando um ser, um objeto, não era um Deus. Foi apenas 40, eu fico impressionado porque foi apenas 40 dias. Sabe, como que nós, seres humanos, temos uma rapidez para perder o foco? Como que nós, seres humanos, temos uma rapidez para esquecer as coisas que Deus fez nas nossas vidas? Às vezes Deus faz coisas na nossa vida miraculosas, milagrosas, mas rapidamente nós esquecemos. Aqui foram 40 dias e eu penso assim, nossa, mas pouco tempo. Mas na minha vida, às vezes eu estou ali na igreja, acontece uma coisa maravilhosa, eu fico, sabe, um sermão maravilhoso, eu penso assim, meu Deus, eu tenho que me aproximar de Deus. Eu tenho que amar mais a Deus, eu tenho que estar ao lado de Deus. Mas passa 2, 3 dias e eu já volto a fazer aquela mesma vida que eu fazia antes. Nós, seres humanos, esquecemos rápido. E esse povo não foi diferente. Aqui na lição diz assim, ó, depois da pergunta número 3, na parte segunda-feira. A idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus. O ser humano é ser humano. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade. Rompe conexões com ele. Ou seja, a idolatria, ela tira o foco de Deus. É o que Satanás queria nesse momento. Satanás queria que o foco de Deus fosse tirado. Então agora eles estavam adorando um ser, um algo, um nada, né? Já parou para pensar na minha e na sua vida como que é? Às vezes você fala assim, ah, mas eu não faria isso, eu sou diferente, eu sou diferente. Eu não faria como esse povo. Nossa, 40 dias apenas e agora já estão ali adorando deuses. Mas já parou para pensar que às vezes na sua vida, você muitas vezes troca Deus por alguma coisa? Às vezes você tem um carro e aquele carro chama mais a sua atenção, você se dedica mais tempo àquele carro do que a Deus. Às vezes você tem alguma coisa na sua vida, eu não sei. Imagina aí você, alguma coisa na sua vida que você tenha, que essa coisa tira mais a sua atenção do que a atenção de Deus. Já parou para pensar? A gente fala ali do povo que juntou o ouro para poder fazer o bezerro de ouro e começou a adorar aquele ser que não tinha vida. Mas e eu? Na minha vida? Quantos ídolos eu coloco na minha vida? Quantas coisas eu priorizo mais do que Deus? Pense sobre isso. Entrando aqui na parte de terça-feira, diz assim, ó, corrompidos pela idolatria. Eu também queria começar lendo o Êxodo 32, 7 e 8, que diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, e fez para si um bezerro de ouro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. Moisés estava lá em um momento com Deus, e de repente Deus falou assim para Moisés: Moisés, vai, desce, porque o povo que eu fizer sair do Egito se corrompeu. Depressa, olha o que diz aqui o texto bíblico. Depressa se desviou do caminho do Senhor, se desviou do caminho que ele havia ordenado e fez para si um bezerro fundido. Gente, Deus estava lá tendo um momento com Moisés, né? Discutindo coisas talvez ali importantes. E de repente Deus fala: Moisés, olha, a nossa reunião aqui acabou. Desce depressa, porque o povo lá embaixo, seu povo, meu povo, nosso, o povo de Deus, se desviou do caminho e está fazendo coisas terríveis. Moisés deve ter ficado espantado, né? Opa, como assim? Poucos dias, 40 dias eu estou aqui e o povo já se desvia.
Achei uma coisa importante aqui na parte de terça-feira que diz assim, ó, e no meio da lição. Muitas vezes nos perguntamos por que Israel era tão ingênuo e incorrigível quando se envolvia na adoração de ídolos criados pelos seres humanos. Temos certeza de que nunca faríamos algo assim. Mas será que estamos livres da idolatria? Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Os ídolos atuais podem ser diferentes formas, mas a mesma essência. Ídolo. O que é um ídolo? É o que colocamos no lugar de Deus, e mesmo sabendo que não é o certo, ainda assim adoramos repetidamente. Ídolo captura nossa imaginação, afeição, tempo e mente mais do que Deus, até para escravizar os nossos pensamentos. E nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que os deuses da qual servimos. Isso aqui é profundo, gente. Ainda eu queria ler mais aqui na parte segunda-feira, terça-feira, aliás, que diz assim, ó. Se o Senhor não tivesse o centro da nossa vida, e em outros deuses preencherão o lugar dele. Olha isso aqui é muito sério. Se Deus não for o centro da sua vida, outros deuses vão preencher esse lugar aí. Se não desfrutarmos e cultivarmos a presença viva de Deus, desfrutaremos e dedicaremos a nossa vida para a outras pessoas ou alguma outra coisa. O que colocamos no lugar de Deus pode ter diferentes formatos: orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, droga, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esporte, família, videogame, filmes, compras, ideologia política, música, posição social, título, diploma e assim por diante. Tudo isso daqui, se você não tem Deus no seu coração, se você não prioriza Deus, você vai priorizar uma dessas coisas. E isso vai tirar o seu foco de Deus. E isso também é uma forma de adoração. É uma forma de você adorar um ídolo. Você não pegou ouro, não fundiu e fez um bezerro de ouro. Mas tudo aquilo que te afasta o seu pensamento de Deus é uma forma de adoração, que você está adorando mais aquilo do que a Deus. Eu estudava no IASP, hoje é o NASP, né, Campus 3, e o pastor Jonas Pinho, ele era o pastor da igreja do IASP na época. E toda quarta-feira ele fazia um culto ali para os alunos que eram internos no colégio. E uma noite ele fez uma fogueira e ele falava assim, ó, tudo que te afasta de Deus, queima aqui nessa fogueira. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até uma coisa da igreja, até um CD de um grupo da igreja. Mas se quando você está ouvindo aquele CD, ou quando você está fazendo aquela coisa, você não lembra de Deus, aquilo ali te afasta o seu pensamento de Deus, então aquilo ali não serve para você. E é isso. Se você tem uma coisa, que essa coisa é mais importante na sua vida do que Deus, então aquilo ali não serve para você. Aquilo ali não serve. Quem tem que ser o centro da nossa vida, da minha vida, da sua vida? Deus. E nós, como seres humanos, nós precisamos adorar alguma coisa. A gente é feito, nós somos criaturas e temos que adorar o Criador. Mas se você não adora Deus, você vai procurar um outro ídolo, uma outra forma de adorar. E aqui tem uma lista gigante que nós acabamos de ler, né? Está aqui no finalzinho da lição de parte de terça-feira, se você quiser ler de novo aí. Tantas coisas aqui, uma lista gigante que pode te afastar de Deus se você não estiver conectado com Deus. Entrando aqui na parte de quarta-feira que diz a justa ira de Deus. Aqui na parte de quarta-feira, agora Deus estava irado. Deus estava irado, falando para Moisés assim, Moisés, olha, eu vou ler para vocês o texto bíblico, que está lá em Êxodo 32, 9. Diz assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo de dura cerviz, e agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e farei de ti uma nova nação. O que Deus está falando aqui para Moisés? Deus está falando, Moisés, deixa eu consumir com esse povo, vou matar esse povo, vou acabar com esse povo. Chega, chega. Gente, a paciência de Deus estava acabando ali com aquele povo. Porque tantas coisas que Deus tinha feito, tantos milagres, foi
um pequeno espaço de tempo que Moisés se afastou. E agora o povo começa a adorar ídolos. Deus ficou irritado, irado. Deus queria acabar com o povo. E digo mais, Deus falou assim para Moisés: eu vou consumir eles, eu vou fazer de você uma nova nação. Eu fico pensando, eu gosto de analisar. Eu fico pensando assim, se fosse eu, no lugar de Moisés, eu ia falar, combinado, senhor. Consome, acaba com essa galera, acaba com esse povo e faça de mim uma nova nação, porque eu tô sendo fiel a ti. Tô aqui agora, ó, tendo contigo, o tempo todo, tô aqui ao seu lado, ao seu lado. E Moisés já estava cansado, cansado. Você não acha que Moisés já estava cansado? Porque, pensa bem, as pragas lá, Moisés ia lá e falava com o faraó, e o faraó não, era irredutível, não aceitava, daí tinha outra praga, daí Moisés tinha, e além de Moisés estar batalhando pelo povo, o povo ficava reclamando com Moisés, porque o faraó começou a colocar eles para trabalhar mais, fazer mais coisas. E aí o que eles faziam? Ficava chateado com Moisés, porque agora a vida deles tinha piorado um pouco. Daí depois vai para o deserto. Daí tem sede, daí Moisés dá água, daí tem fome, Moisés dá comida, mas é o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando. Moisés devia estar cheio daquele povo. Não, acabou, acabou, acabou. Consome, vamos fazer uma nova nação. Mas em vez de Moisés pensar isso, olha o que Moisés falou. Está aqui, ó. Deus faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas essa não era o que o líder hebreu desejava. Não era isso que o líder hebreu desejava. Moisés não desejava isso. Em vez disso, ele implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, mas sim o povo de Deus. Moisés falou para Deus: olha, Deus, esse povo não é o povo de Moisés, esse povo é o seu povo. Quem o havia tirado do Egito não era Moisés. Aqui na lição está aqui, ó, bem no início da lição de quarta-feira. Quem havia os tirado do Egito não era Moisés, mas era quem? Mas era mais Deus, nas suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas. E ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade. Moisés podia falar assim: Deus, consome, vamos fazer uma nova nação, mas em vez disso, Moisés falou: não, Deus, esse não é o povo de Moisés, esse é o povo de Deus, não vamos fazer uma nova nação comigo, Moisés, que vai ser o povo de Moisés, não, é o povo de Deus, eles são seu povo, foi você que tirou eles do Egito. Moisés ainda falou para Deus o seguinte, ó, mencionando nessas feitas os patriarcas, mencionando lá atrás Abraão, Isaac, Jacó. Moisés suplicou ao Senhor. Moisés estava agindo como intercessor de Deus à humanidade. Isso é bonito. Isso é lindo. Isso é o que um verdadeiro líder deveria fazer, né? Ao invés de falar, não, vamos acabar com tudo, vamos começar do zero, vamos começar uma nova nação. Não, vamos consertar o que nós já temos. Você já tirou eles lá do povo da escravidão do Egito. Foi difícil, agora vamos tentar mais um pouco, Deus, calma aí. Aqui um pouco mais embaixo, na lição ainda de quarta-feira, diz assim, ó. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças e Moisés ficou irado. Agora sim, Moisés estava lá implorando pelo povo, pedindo para que Deus não destruísse aquele povo, mas quando Moisés se aproximou ali de onde o povo estava e quando ele viu aquele bezerro de ouro, ele ficou irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e as quebrou no pé do monte. Moisés estava com as tábuas de pedra e quando ele viu aquela cena, tacou no chão, quebrou, acabou com tudo. Ao quebrar as tábuas, que continham o decálogo, os 10 mandamentos, que era um sinal extremo de violação do seu conteúdo, Deus não repreendeu Moisés por isso. Mais tarde ordenou que o líder hebreu fizesse 2 placas para que substituísse as primeiras tábuas, que haviam sido quebradas, pois o próprio Deus reescreveria os mandamentos. Moisés repreendeu severamente Arão, seu irmão, um líder fracassado, por ter rendido a exigência do povo. E ele falou 2 coisas. Primeiro, o que Arão falou? Moisés chegou e
falou: Arão, o que está acontecendo, meu amigo? Como que você deixa isso acontecer? Foi só me afastar daqui e lá ter um momento com Deus e você deixa tudo isso acontecer? Você devia ter pulso, você devia ser um líder. Que Arão falou para Moisés. Primeiro, culpando as pessoas. Não é assim que nós fazemos no dia a dia? Quando alguma coisa acontece, eu faço alguma coisa errada, daí alguém me coloca contra a parede, eu falo, não, pô, calma aí, mas olha ali, foram eles, não fui eu. A gente sempre tem que achar um culpado. E Arão achou um culpado, eram as pessoas, culpando as pessoas. E segundo, atribuindo o ídolo a artes mágicas. Eu lancei o ouro, o fogo e o bezerro, e saiu este bezerro, ou seja, eles lançaram no fogo o ouro e o fogo virou um bezerro. Artes, foi assim, mágico, né? Jogaram lá e transformou num bezerro. Arão, ele não era um bom líder, mas ele tinha uma criatividade para inventar umas desculpinhas. E eu queria ler o último parágrafo aqui que diz na parte de quarta-feira ainda. Que ironia sombria ao alegar que havia ocorrido um milagre. Arão quis enganar o seu irmão. Note que um pecado leva ao outro, neste caso, idolatria e mentira. Ou seja, além de Arão ter praticado idolatria, agora ele estava com outro pecado, que era o pecado da mentira, porque tinha que ficar inventando desculpa para Moisés. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. E consequências negativas eram evidentes. E Moisés teve que interromper a rebelião imediata. Moisés acabou com a festa deles. Falou: agora chega, eu cheguei, eu sou o líder, e acabou com tudo. E quando a gente entra aqui na parte de quinta-feira, que tem como título a intercessão, nós lemos aqui na parte de quarta-feira o que aconteceu? Deus estava irado, Deus estava chateado, Deus queria acabar com aquele povo, Deus queria eliminar aquele povo. Mas Moisés é um verdadeiro líder, diferente de Arão. Arão, fracassado. Arão teve a oportunidade de mostrar um pulso, mostrar firmeza, mostrar que ele estava com Deus. E ele teve medo. Se ele não tivesse medo, talvez Deus teria protegido. Quantas vezes nós já vimos isso? Vocês lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Todo mundo se ajoelhou. Eles podiam ter se ajoelhado também. Podiam. Todo mundo se ajoelhou. Eles eram só mais 3. Se eles tivessem ajoelhado, ninguém teria falado nada. Mas por que virou história? Porque eles não ajoelharam. Os 3 não ajoelharam. E aí, a fornalha que já estava bastante quente, o rei fala o quê? Nabucodonosor fala o quê? Se você não ajoelhar, eu vou esquentar aquela fornalha 7 vezes mais e vou te jogar lá dentro. Eu não sei como esquenta uma fornalha 7 vezes mais, mas Nabucodonosor, para ameaçar aqueles jovens, falou que ia esquentar. E o que aqueles jovens fizeram? Não cederam. Ao contrário de Arão, na primeira oportunidade de demonstrar o seu poder, a sua liderança, cedeu. E aqui na parte de quinta-feira, que tem como título a intercessão, que nós acabamos de ler agora há pouco, Moisés, ele era um líder de verdade, diferente de Arão. Por quê? Deus queria acabar com o povo, Deus queria exterminar aquele povo, começar uma nova nação. Mas o que Moisés fez? Olha o que ele fez, está dizendo aqui na lição. Diz assim, ó. Moisés voltou ao Senhor. Moisés voltou ao Senhor e disse: Ó, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou eu peço-te que risque-me do livro da vida. Ou seja, olha isso, gente, isso aqui é profundo. Moisés não só se preocupou com o povo, mas Moisés intercedeu por ele. Falou: Senhor, eles cometeram um pecado. Eles cometeram, foi um erro grave. Foi. Mas perdoa eles. Perdoa o seu povo. Perdoa o povo de Deus. Perdoa, porque eles são seu povo. Eles são o povo de Deus. Perdoa. Olha. Perdoa-lhes o pecado. Ou, se não, peço que me risque do livro da vida. Moisés pediu para riscar o seu nome do livro da vida. Se Deus não perdoasse o pecado dele, porque Moisés era o verdadeiro líder que se preocupava com esse povo. Isso é muito lindo, é muito bonito.
Olha o que diz mais aqui na lição. Não é se admirar que Moisés seja um tipo ou um símbolo de Cristo por causa da oração intercessória pelos pecados e a disposição em oferecer a sua própria vida por eles. Ou seja, Moisés estava se oferecendo a sua própria vida pela vida do povo. Ele refletiu o que Cristo faria por todos nós, porque Cristo já fez isso por nós, né? Cristo não deu a vida por mim e por você que somos pecadores. Que compaixão exemplar pelos transgressores. Que compaixão que Moisés teve foi exemplar pelos transgressores. Ele demonstrou dedicação total ao Senhor e o seu amor sacrificial pelas pessoas. Ele demonstrou o amor por Deus, mas também o seu amor por aquelas pessoas. Êxodo 32 diz assim, ó: a palavra traduzida como perdoar também significa carregar, tornar sobre. Certamente ele tomou sobre si as mesmas enfermidades, ou seja, ele carregou, ele pediu para trazer para ele puxou a responsabilidade para si. Isso que um verdadeiro líder faz. Quando o seu povo, os seus liderados estão numa situação ruim, fazem coisas erradas, ele vai lá, intercede por eles, luta por eles, briga por eles, fala assim, por favor, perdoa, ou então risca meu nome do livro da vida. E Deus perdoou. Deus teve compaixão daquele povo, porque Moisés intercedeu. Sabe, a lição dessa semana nos traz tantos ensinamentos, tantas coisas. Se você tiver a oportunidade, lidere. Dê o seu melhor. Deixe Deus agir. Não tenha medo. Deus vai estar com você. Não faça como Arão. Vá em frente. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e Deus vai agir. Mas agora, eu falei para não fazer como Arão, mas faça como Moisés. Interceda pelas pessoas. Brigue, lute pelas pessoas. As pessoas cometem erros? Cometem. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para colocar o dedo na cara da outra pessoa e acusar aquela pessoa? Quem sou eu? Eu sou pecador. Deus poderia colocar o dedo na minha cara e falar: Verivelto, olha o que você faz, isso de errado. Deus podia me acusar. Deus podia falar assim: olha, quem é você, Verivelto? Você é um pecador. Mas Deus não faz isso. Mas os meus colegas, meus amigos, pessoas à minha volta querem fazer. Não, nós não temos esse direito. Nós temos que interceder para outras pessoas. Se a gente vê alguém fazendo uma coisa de errada, nós vamos conversar com aquela pessoa. Nós vamos interceder por ela com Deus. Esse é o nosso papel como cristão. Esse é o nosso papel aqui nessa terra. Pregar o evangelho, lutar, ensinar as pessoas, liderar as pessoas para conhecer a Jesus, para ir para a batalha, falar de Deus para outras pessoas, demonstrar o amor de Deus para outras pessoas. Esse é o nosso papel. Não julgar, não falar mal, mas ajudar aquela pessoa que a gente vê que está precisando de ajuda. Interceder para aquela pessoa que a gente vê que está precisando de intercessão. Que essa seja a minha oração, que seja a sua oração. E essa lição maravilhosa, ainda temos mais 2 lições, e eu peço que você nos acompanhe no estudo das próximas semanas. A lição 12, a lição 13, e depois novo trimestre também, né? Continue aqui conosco. Vamos orar para a gente encerrar a lição dessa semana? Senhor Jesus, obrigado porque você é o nosso intercessor. Obrigado porque você está aí sempre para nos perdoar. Obrigado porque você, mesmo quando erramos, estende a sua mão e nos ajude a levantar. Que nós possamos também ser um exemplo seu, um espelho seu aqui nessa terra, que nós possamos demonstrar para outras pessoas o tempo todo sobre o seu amor e que elas possam reconhecer Cristo e que elas possam adorá-lo e juntos irmos para o céu. Nos dê um bom restante de dia, de noite, de tarde, não sei que hora que eles estão assistindo, mas esteja com a vida, na vida de cada um aqui, Senhor Jesus, o abençoando de uma forma especial. Que o Senhor traga paz ao coração de cada um. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. É uma grande alegria ter você aqui estudando a lição comigo. Continue aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.